Filipão, tudo bem? Polêmica, né? Polêmica, treta. Se não for assim, não é Flamengo, né? Eu vou só dar um contexto, porque com certeza vocês já viram a coletiva toda, né? Bombou. Então vou colocar só o contexto e a gente vai ver a reação da mídia sobre isso. Lembrando que todos os materiais usados estão aqui na descrição, vocês podem se inscrever nos canais. Sem enrolação, bora lá pro vídeo. Bom, óbvio que ia perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Eu tenho visto nas redes sociais que estão elogiando muito ele por essa postura, eu concordo também, tá? Mas vamos lá para ver o que o Vitor Sérgio Rodrigues falou sobre isso. Eu vou te dizer, eu acompanho o futebol, acompanho com uma atenção de quem tinha uma relação muito grande com o futebol, ou que quem viria a ter uma relação muito grande com o futebol desde 1986, e trabalho com o futebol, primeiro como estagiário, depois como jornalista, desde 2001. Eu não me lembro, poucas vezes vi um treinador ser tão crítico, ser tão abertamente crítico a um jogador como o Filipe Luís fez. Mas ele fez isso sem parecer que estava apenas perseguindo o jogador, que estava apenas fazendo um revanchismo. Ele fez isso expondo coisas que nos levam a projetar que o copo foi enchendo com uma gota de cada vez. Mas acho que para mim está muito claro isso, que o Pedro ficou fora do jogo contra o São Paulo por ter tido atitudes nada profissionais ou pouco profissionais. Se o Pedro estava treinando mal, até então a gente não tinha informações que a gente teve hoje do Filipe Luís, tá? Caso de deboche, caso de não se dedicar no treino, abertamente, intencionalmente não se dedicar no treino. Mas a gente até ontem, até sexta-feira, sabia que o Pedro estava treinando mal. E eu falei, se o Pedro está treinando mal, se o Pedro não está acompanhando o ritmo da média do grupo, ele tem mais é que ficar fora do jogo contra o São Paulo e de outros jogos também, tá?
O que eu critiquei o Felipe Luiz era a sensação de que, na cabeça dele, o melhor Pedro não serviria, o melhor Pedro não tinha encaixe no que ele planeja de futebol. E o Felipe Luiz deixou isso claro também, que não é isso. Felipe Luiz fala no fim da entrevista que gostaria de contar com os 30 gols que o Pedro pode oferecer a qualquer clube do futebol brasileiro por ano, 30 ou mais, e que poderia fazer modificações para isso acontecer, mas que primeiro o Pedro tem que querer. Então, assim, tem muita gente aqui já detonando o Felipe Luiz, dizendo que um gestor não critica assim. É uma vertente, é um pensamento, e que, beleza, não acho que seja absurdo alguém achar que o Felipe Luiz acabou expondo desnecessariamente o Pedro. Entendo, mas eu não penso assim. Eu acho que ele fez isso de uma maneira lógica, baseado em fatos que aconteceram, e acho que ele fez isso também para defender o trabalho dele, não perante a gente, a imprensa, que acho que o Felipe Luiz tem que cagar para a imprensa. E olha que eu sou da imprensa, mas acho que ele tem que cagar para a imprensa. Não para ele dar satisfação ao presidente do Flamengo, não no sentido do presidente ter ingerência no trabalho dele, né, no trabalho de campo. Ele tem sim que dar satisfação ao presidente, mas tem que prestar contas. Agora, não que o presidente ou o diretor de futebol tenha ingerência nas decisões dele. Mas ele tinha que fazer isso para garantir a continuidade do respeito dele com o grupo de jogadores. Porque acho que isso ficou muito nas falas do Felipe Luiz, que foram mais de uma, acho que deu para transparecer que o Felipe Luiz estava defendendo o trabalho dele perante o grupo de jogadores. E acho que na cabeça do Felipe Luiz, se ele não tomasse essa atitude, ele perderia a condição de cobrar o grupo. Então, acho que isso é um ponto que, mesmo entendendo que muita gente vai criticar e já está criticando o Felipe Luiz, eu entendo a forma como o Felipe Luiz falou. Eu também concordo, hein? Porque se ele perde o grupo, já era, né? O respeito acaba. Vamos dar uma olhada no pessoal da ESPN disse. Bora lá. Para mim, o que a gente testemunha agora é muito positivo para o futebol. Assim, verdade, esclarecimento. Isso, inclusive, esvazia debate. Entendeu? Esvazia o debate. Assim, o debate que pode encaminhar para algo ruim. Tá claro. Sim, claro. Eu gosto muito do Felipe Luiz. E volto até a entrevista do Crespo. Para mim, a entrevista do Crespo também foi muito positiva. Pensando no São Paulino, que a gente sabe, tem torcida, entusiasmada. Realidade. Não dá. Na trocação com o Flamengo, esquece. Outro nível. E, não vamos jogar mais com o Flamengo esse ano. Ainda bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, pra mim, o que a gente viu hoje no Maracanã... É o segundo turno, né? Lá em São Paulo. Exato. É que ele tava citando o Maracanã como esse estádio temido. Pra mim é o pior e tal. Passe no Maracanã, sim. Então, Crespo e Felipe Luiz... Tal. Felipe Luiz, quando dá esse recado público, ele sabe que o Pedro vai ficar insatisfeito, ele sabe que num primeiro momento isso não vai cair bem, mas ele espera provocá-lo finalmente, que o Pedro acorde. Então, para mim foi muito válido esse desabafo. O Felipe Luiz já tem muito crédito no Flamengo, já conquistou título, já tem ali a carreira de atleta que fala por si só, os títulos também como jogador. Mas hoje o Felipe Luiz ganhou muitos pontos com a torcida rubro-negra. Se tinha gente desconfiando do trabalho dele, da maneira como ele tratou a questão Pedro, hoje eu vejo que boa parte da torcida do Flamengo vai compreender qual é o ponto do treinador. E o ponto do treinador é: quero mais dedicação do atleta. Espero e não negocio com isso. Ele fala, né? Eu fico espantado como um atleta com a qualidade dele, um atleta muito bem pago, negocia com o treinamento. E o Felipe Luiz foi forjado com Simeone, com Jorge Jesus no Flamengo, treinadores que sempre cobraram muito do atleta. Ele não vai cobrar. Então, para mim, ele foi realmente cirúrgico na manifestação que fez sobre o Pedro. E, de novo, o Pedro precisa, enfim, fazer uma autocrítica. É preciso só ver quem vai perder mais. Mas todo mundo vai sair perdendo. O Pedro pode sair perdendo se ele for para um clube que lhe dê menos projeção do que o Flamengo. O Flamengo pode perder um cara com as características do Pedro e ainda ver um concorrente de repente levar. O Felipe Luiz pode perder nessa história, porque não só perder por uma situação específica
Tudo bem, o Pedro não vai ser meu titular absoluto, mas pode ser que numa situação específica de jogo, contra um adversário específico, eu precise de um cara das características do Pedro. Bom, não vou ter mais. E com essa qualidade, esquece, não terei mais. Mas também um desgaste com a torcida. O Felipe Luiz também pode perder aquela parte da torcida que está com o Pedro e que vai se revoltar com o treinador. Pô, foi o cara responsável por tirar o Pedro do time. É uma história, é um livro sem vencedores, tá? Se caminhar mesmo para uma saída do Pedro do jeito que tá a coisa agora, não tem vencedor nessa história. Todo mundo vai perder um pouquinho. Tá, mas aí vai perder o restante dos jogadores por causa do Pedro. Não faz sentido também. Tem uma notícia bem forte do Pilhado, a gente vai ver agora, falando sobre a saída do Pedro, tá? Uma informação quentíssima agora que ele está dando aí em relação ao Pedro. Vamos lá olhar o que é. O Zenit tem interesse no Pedro. Foi uma apuração que eu fiz em conjunto com o Júlio Miguel Neto e ela acontece desde o dia 5 de julho. O Zenit teria um interesse inicial em pagar 15 milhões de euros pelo Pedro. Depois dessa situação da coletiva do Felipe Luiz, o staff do Pedro vai levar em consideração qualquer proposta e vai levar ao Flamengo. Agora, cabe ao Flamengo aceitar ou não. Eu não acredito que o Flamengo, depois dessa situação, vá aceitar negociar o Pedro por 15 milhões de euros. Talvez por 20, por 25 milhões de euros. A situação é, o staff do Pedro, depois de ontem, tá louco para tirar o Pedro do Flamengo. Parece que não tem mais clima do Pedro dentro do clube. E o Zenit, antes que alguém copie essa informação, tô dando aqui em primeira mão, em conjunto com o Júlio Miguel Neto, tem interesse no Pedro. E dinheiro para tirar eles têm, como tiraram o Gerson. Então, mais uma informação exclusiva aqui sobre essa situação do Pedro. Eu vou continuar incomodando os coleguinhas da imprensa, porque eu vou trabalhar muito. Depois que eles copiaram minha informação que o Pedro tinha se envolvido em polêmica no treino, tinha deixado o treino na maior cara de pau, agora é que eu vou trabalhar ainda com mais vontade. Vamos ver se vão copiar mais uma informação, se dessa vez vão dar crédito ou não, porque eu duvido que me deem crédito, mas tá aí mais uma informação exclusiva sobre a situação do Pedro. Zenit já é um clube interessado no atacante. Zenit também quer todos os jogadores do Flamengo, né? Meu Deus. Cara, é muito delicado essa situação, né? Muito delicado. Perder o Pedro, pra mim, o melhor 9 do Brasil, como eu já disse várias vezes, em vários vídeos. Bom, comenta o que você achou sobre essa situação toda, sobre toda essa polêmica, essa treta de Flamengo com Pedro. O que você acha que existe de treta entre o Flamengo e o Pedro, não entre o Felipe Luiz, que eu acredito que o Pedro vai entender a situação de toda essa coletiva do Felipe Luiz. Bom, como a gente acha que é uma pessoa, um profissional, adulto e tudo mais, acho que vai entender. Mas em relação ao Flamengo em si, tá? Comenta o que você acha, a gente conversa sobre isso aqui embaixo, tá? Pensa em se inscrever no canal, se esse vídeo chegou em você de alguma forma, curte, né, esse vídeo, compartilha com seus amigos que são flamenguistas ou que não são flamenguistas, que se interessam nesse tipo de entretenimento, tá? E se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a chegar nos primeiros 1000 inscritos, tá? Um abraço.